Opa, olá mais uma vez. Aqui estou eu, Leandro Costa. Sou discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará. E estou mais uma vez aqui para trazer um assunto, uma super aula dedicada aos alunos do Ensino Fundamental 2. Mais especificamente, os alunos que estão cursando o sétimo, o oitavo e o nono ano. São aqueles alunos que estão tendo aulas nas disciplinas de ciência, dos quais temos muitos assuntos que podemos abordar e trazer aqui um bom conteúdo para aprofundar os conhecimentos desses alunos. Ok? Então hoje, nesse momento, quero passar mais uma aula aqui com um assunto super importante. Vamos falar aqui sobre os animais, uma espécie de animais. Bom, mais especificamente, quero aqui trazer hoje um assunto abordando sobre os anfíbios, essa espécie de animal existente na natureza, das quais existem muita coisa que a gente pode aprender sobre eles, né, nessa aula de hoje. Quem são os anfíbios? Né? Atualmente, os anfíbios são quem? São um conjunto de animais de várias espécies que estão classificados, estão enquadrados dentro desse reino que são os anfíbios. Então, atualmente são quem? São os sapos, são as rãs, né? Também é um tipo de anfíbio. Tem as pererecas, que também são anfíbios, salamandras e as cecílias, né? Aqui entre sapo, rã e perereca, muitas pessoas acham que tudo é a mesma coisa, mas não são, né? São animais diferentes, porém que fazem parte de um mesmo reino. Não são da mesma espécie, mas são de um mesmo tipo, de um mesmo reino de animal que existe. Como se deu a evolução dos anfíbios? Há quase 400 milhões de anos, no Devoniano, alguns peixes com nadadeiras musculosas e pulmões começaram a sair da água em busca de alimento e abrigo contra predadores. Então, a evolução deles começou muito tempo atrás. Né? Muito tempo atrás, eles vieram se modificando, evoluindo, até chegarem no estado que nós vemos hoje. Aqui uma ilustração, né, que nos mostra os primeiros anfíbios. A evolução dos anfíbios. Né? Os que sobreviveram originaram espécies com membros mais desenvolvidos. Então, ao longo dos anos, eles vieram se desenvolvendo, na verdade, evoluindo, e a cada evolução vinham trazendo, digamos assim, modificações nos membros dos seus corpos. Aqui tinha esse primeiro, que é o Tiktaalik, digamos assim, é um ancestral, né, dos anfíbios. Aqui já tem um outro estágio, esse chamado de Ventastega, certo? Esse aqui é no processo de evolução que eles foram evoluindo e foram se modificando para esses novos estados. Tem um outro aqui que é o chamado Ichthyostega, é um anfíbio também que passou por um processo de evolução, né, e que ao longo dos anos ele chegou a esse corpo, a esse formato. Né? Cada um passou por uma fase, por um processo, né? Em cada fase, cada processo, eles foram se modificando fisicamente, tá ok? E temos um outro aqui também que é o Tulerpeton. Parece mais assim um lagarto, mas ainda faz parte dos anfíbios.
tá? Faz parte do reino dos anfíbios. Que isso aqui é mostrando o processo de evolução desses seres, tá? Não é que existe cada um deles hoje atualmente, não. Os que existem atualmente são aqueles que nós vimos nos slides anteriores, né, que são os que nós conhecemos hoje, mas que lá no passado, num tempo muito distante, muito atrás, eles passaram por essas fases das quais nós vimos aqui nessas imagens. Tá? As principais características dos anfíbios. Bom, a maioria deles possuem 4 membros, ou seja, 2 mãos e 2 pés, né, por exemplo. Eles são terrestres e também são aquáticos, vivem nos 2 ambientes. São muito dependentes da água, né? Digamos assim, eles podemos dizer que eles são muito dependentes da água porque eles já nascem na água. Pele constantemente úmida, sim, porque por se tratar de um ser que é muito dependente da água, então a pele está bastante úmida. Ectotérmicos, essa é uma outra característica própria deles. 3 tipos de respiração eles possuem, que é a branquial, cutânea e a pulmonar. A fecundação deles é externa, ou seja, não é interno, não é dentro do sapo fêmea que acontece a fecundação, ela é externa. Né? Nós veremos mais à frente como que acontece o processo de reprodução desses seres. Os ovos deles são sem casca, ou seja, então já subentende que são ovos muito molinhos, né, que tem que se ter todo um cuidado no processo de reprodução desses animais. E que eles passam pelo processo de metamorfose, que a metamorfose é a mudança do estado físico, a mudança do corpo, digamos assim, da estrutura corporal desses seres, né? Diferente de por exemplo, um ser humano. O ser humano, ele nasce já com 2 pés, um ser humano normal, 2 pés, né, 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, uma única cabeça. Ele não sofre uma mutação, digamos, uma modificação no seu corpo assim drástica durante a sua existência, apenas de crescer, né? Como um outro animal, por exemplo, um cachorro. Um cachorro ele já nasce no formato de um cachorro e ele vai apenas crescer. Tá? A esse exemplo desses animais, a gente não passa pelo processo de metamorfose. Já os anfíbios, eles passam pelo processo da metamorfose. Eles nascem de um jeito, depois vão modificando para outro jeito, e outro jeito até se formar, na fase adulta, um sapo, uma rã, perereca, né? E assim por diante. E alguns deles também são venenosos, tá? Então são animais que a gente não deve, né, estar brincando com eles, porque tem essas características também de serem venenosos. Apesar de que tem alguns que são até amigáveis, são mansos e tudo, mas não podemos brincar com esses animais. Tá? A classificação dos anfíbios se dá do seguinte. Eles têm um outro subnome, né? Digamos, por exemplo, esse aqui. Os anuros, que são os sapos, rãs e pererecas. Eles passam por essa classificação. Por quê? No caso aqui, o primeiro, o sapo. Geralmente ele tem uma pele rugosa, uma pele enrugada, ou seja, uma pele um pouco áspera. Né? Que tem essa característica, né, eles entram nessa classificação de anuros. Outra característica dessa classificação, dessa classe, sem membrana interdigital. No caso aqui o sapo, né? Tá aqui um exemplo, sem membrana interdigital. Certo? Outra característica dessa classe é que tem a glândula paratóide, que é aqui nessa glândula, como aqui onde está circulado, é onde fica aquela substância, aquele leitinho branco, que eles podem soltar isso, expelir se ele for pressionado, que é uma defesa própria do animal.
né? E se você apertar nisso ali na direção do seu rosto, pode isso vir pegar no seu olho e trazer problemas muito sérios, tá? Aqui no caso as rãs, né? As rãs elas têm, apesar de fazem parte da mesma classe, mas ela tem dentro dessa classe ela tem uma característica diferente. Ela tem uma pele já mais lisa, certo? Tem a bula tipânica evidente, tem essa bulazinha aqui, conforme está circulada, que é uma característica própria das rãs. E ela já tem a membrana interdigital, que é aquela pelezinha que fica, que existe entre os dedinhos dela, tá? É uma característica que as rãs têm e os sapos não, dessa classe de anuros. E as rãs elas são ótimas nadadeiras, né? Diferentemente dos sapos, que fazem isso também, mas não são com tanta eficiência como as rãs, né? As rãs são mais profissionais no nado. E as pererecas fazem parte da mesma classe, tá? Mas elas têm características próprias. Elas já têm aqui os discos adesivos, que são uma característica própria delas, que são chamados de discos adesivos porque eles praticamente elas grudam nas superfícies onde elas tocam. Tá? Então isso dá uma resistência e uma possibilidade de ela ter fixação em cada superfície que elas tocam. Aqui, a exemplo, né, das pererecas, tanto que a gente consegue perceber as pererecas em bananeiras ou até em outras vegetações que têm uma estrutura, digamos assim, lisa, né, que são menos ásperas, onde alguns insetos não conseguem ter uma fixação naquilo, as pererecas têm essa facilidade. Aqui tem uma outra classe, né, de anfíbios, que são os urodelos, ou caudata, que aí quem entra nessa classe são as salamandras, que é um outro tipo também de anfíbio. Então as salamandras elas também já têm uma característica bem diferente dos outros anfíbios, né, de outros que nós conhecemos mais, como os sapos, rãs e perereca, porque ela já tem uma cauda, por isso que recebe esse nome, caudata. Tem um outro tipo de salamandra, né, outra espécie de salamandra, um pouco já diferente daquela outra vista anteriormente, tá? Aqui um outro tipo, ó, já numa outra fase, né? São, digamos assim, são de espécies diferentes dentro de uma mesma classe, apesar de que todas elas entram dentro do reino, fazem parte do reino dos anfíbios. Mas mesmo assim, cada animal desse tem a sua espécie própria, tem várias espécies dentro da classificação desses animais. Temos também aqui os ápodes, que são os gimnofionas, né, como se fossem umas cobrinhas, né, parece muito com umas cobrinhas, e elas também estão dentro do reino dos anfíbios. Bom, aqui nós temos já uma outra característica já relacionada à respiração dos anfíbios. Né? Em alguns tem respirações diferentes dos outros. Por exemplo, aqui tem duas espécies de anfíbios que tem uma respiração branquial, certo? Aqui é uma salamandra, e tá aqui uma outra espécie de anfíbio, ou está em uma outra fase, né? Existe também a respiração cutânea, tá certo? Que através dos vasos sanguíneos aqui, ó, a epiderme, né? Nesse processo aqui acontece a troca de gases, né? Troca do oxigênio com o gás carbônico. Eles têm a respiração pulmonar, no caso os sapos, né? Sapos, as rãs. E aqui tem a demonstração, né? O ar é empurrado para os pulmões, o abdômen pressiona
o pulmão e o ar sai. Tá? Então, existe essa respiração pulmonar também no reino dos anfíbios. Aqui agora tem o processo de reprodução. Como é que acontece esse processo de reprodução? Temos aqui no esquema um sapo na fase adulta, né? Tem a fêmea. Aí como que acontece? Aqui a fêmea ela solta os seus ovos, ou seja, aliás, o macho solta os ovos não é o macho, a fêmea solta os ovos e o macho ele libera o espermatozoide e na água acontece a fecundação, né? Só que assim, não é um vai colocar os ovos hoje, o outro vai colocar o espermatozoide amanhã ou depois de amanhã ou no feriado, não. Isso acontece no mesmo momento. Só que não é uma fecundação interna que acontece dentro do sapo fêmea, mas acontece externamente, né? Como já dito anteriormente. O sapo fêmea solta os óvulos e o macho solta o espermatozoide e aí acontece a fecundação. Então esse ovo ele é fecundado, ele fica como se fosse numa cápsula gelatinosa. Depois de um passado de uns dias, forma-se o embrião. Depois do embrião tem a formação do girino e acontece o processo de metamorfose, né? Esse aqui é o processo de metamorfose, passando do girino para um outro estado, e ele vai perdendo características físicas e vai ganhando outras, até quando chega na metamorfose completa, tem um sapo no formato pelo qual nós conhecemos. Tá? Aqui tem um outro tipo de fecundação, de reprodução, né, já que acontece em uma outra espécie de anfíbios, também que são aquelas que têm uma semelhança de cobrinhas. Aqui o exemplo, né, que visto anteriormente, o sapo fêmea soltando os ovos, aliás, com os ovos já fecundados. Aqui nós conseguimos perceber os girinos, né, já passando pelo processo de metamorfose, onde eles têm umas características físicas bem diferentes umas das outras, porque são fases diferentes desse processo de metamorfose. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os anfíbios, né, esses animais tão importantes para a natureza, né, que são tão importantes como todos os outros, né? Cada ser, cada animal tem a sua importância dentro da natureza. E nessa aula de hoje aqui nós tivemos esse assunto, esse resumo sobre os anfíbios. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido. E um abraço e até a próxima aula.